Olá, olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos iniciar hoje o terceiro vídeo da série Batismo. Amém? Terceiro vídeo da série Batismo. E hoje nós vamos falar algo especial. Jesus é batizado e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é batizado e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele vem e nos dá um exemplo, amém? Cumprindo o sinal que Deus deu a João Batista. Ele, no seu tempo de intimidade, João Batista recebe do Pai um sinal, onde Deus Pai diz assim para ele, ele dá um sinal, quando a pomba vir sobre ele, este é o meu filho amado. Então ele tinha um sinal, Então Jesus vem, é batizado e esse sinal que Deus prometeu para João se cumpre. Amém? Nós vamos ver aqui que está relatado em Mateus 3, do verso 13 ao verso 16. Diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, para que se cumpra, amém, a justiça de Deus em nós, é necessário passarmos pelas águas do batismo. Aqui nesse texto nós vamos ver a confirmação dessa palavra. Então, Jesus mostra a nós que é necessário, amém, morrermos para o pecado e nascermos para a vida através do batismo. Amém? Através do batismo, né? Jesus, mesmo sem pecado, mesmo sem nada, ele não tinha nada para morrer, amém? Nada, né? Nada. Mas ele vem para cumprir a justiça, ele faz, porque precisava, era necessário ser feito assim. Olha que sobrenatural. Então Jesus passa pelo batismo e nos ensina que nós precisamos também passar. Amém? Nós precisamos passar também para que se cumpra toda a justiça de Jesus em nós. Entende? Entende? Amém? Mateus 3,11 diz assim, ó. Mateus 3,11 diz assim: Jesus disse: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou eu digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos ver que João Batista anuncia que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É sobrenatural, né? Isso. Às vezes as pessoas entendem o batismo do Espírito Santo de uma forma, outras entendem o batismo com fogo de outra forma. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado com o seu arrependimento. Amém? Quando você se arrepende, ele é evidenciado por quê? Porque você passa a mudar o comportamento, a atitude, né? Aonde a sua casa, que é a casa onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita,
ela começa a ser limpa. Então, ali você começa a mudar seu comportamento, sua atitude, você começa a gerar o fruto do Espírito, o fruto de arrependimento, que dentro desse fruto existem várias coisas, como amor, a bondade, a alegria, a longanimidade, mansidão, domínio próprio. Nós vamos ver aí, lá em Gálatas 5, fala a respeito do fruto do Espírito. Então, nós vamos ver que a primeira evidência do batismo é a mudança do nosso comportamento. Amém? Então, o nosso corpo, ele morre para o pecado e nasce para o Espírito. Então, o Espírito começa a nos limpar e nós começamos a mudar o nosso comportamento. Amém? Não é por força. Não adianta você ficar brigando com você mesmo. Às vezes você quer ir pela força. Não é pela força, mas é pelo próprio Espírito. O que você precisa então? Se você não tem força, você precisa buscar o Espírito, porque o Espírito Santo tem força. Ele te capacita e ele te convence e ele toma conta da casa. Amém? Ele precisa tomar conta. Você tem que sair do controle. Tem que dar o controle para o Espírito Santo, porque ele no controle, ele vai te dar fortalecimento para que você gere um novo comportamento, uma nova atitude. Amém? E é uma briga diária, viu? Porque é carne brigando com o Espírito o tempo inteiro. Mas, quando nós despertamos e vamos diante dele, ele toma o controle da situação. Amém? Existe o fruto do Espírito, existe os dons do Espírito. Amém? O fruto é uma coisa, os dons é outra. Os dons são presentes que o Espírito Santo nos dá. Mas isso nós vamos falar na série da semana que vem. Amém? Nós vamos falar a respeito disso. Ter o Espírito Santo não é só gerar o fruto. Amém? Ter o Espírito Santo não é só gerar o fruto. Que vai ser evidenciado, né? O fruto vai ser evidenciado na nossa mudança de comportamento. Mas nós também precisamos buscar os dons. Amém? Nós não podemos ficar só com o fruto. Nós precisamos buscar os dons. Então, o derramar do Espírito Santo, ele é evidenciado lá no Pentecoste, né? Aonde as pessoas que estavam no Pentecoste já tinham recebido a mensagem de Cristo, já tinham se arrependido, já tinham crido em Jesus Cristo. Amém? Já criam na mensagem de Jesus Cristo, estavam ali, reunidos, buscando o Espírito. Você vai ver que eles estavam reunidos, buscando o Espírito Santo. Porque Jesus já tinha falado. Amém? Jesus já tinha falado para eles permanecerem em oração, buscando, porque seria derramado o Espírito Santo de Deus. Então, houve um derramar do Espírito, e aí você vai ver que existe uma diferença entre o fruto de arrependimento e o Pentecoste. Amém? Existe diferença. Atos 2, verso 3 e 4 diz assim, ó. Atos 2, verso 3 e 4 diz assim: E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Uma das evidências do derramamento do Espírito Santo é a variedade de línguas, mas eu não estou dizendo que a pessoa só recebe o Espírito Santo se ela orar em línguas, eu não estou dizendo isso. Amém? Mas ela é evidenciada pela variedade de línguas. Amém? Ela é evidenciada pela variedade de línguas. E por que você fala para mim assim? Por que orar em línguas? Amém? Por quê? Você me pergunta. Porque orar em línguas é uma linguagem no Espírito. Deus é Espírito. Então, o seu Espírito ora ao Pai que é Espírito. Amém? E ali há uma linguagem onde ninguém compreende, onde o inimigo não compreende, amém? Onde o teu Espírito ora ao Pai. Nem você compreende, a não ser que você recebeu aí o dom de interpretação de línguas. Mas, na maioria das vezes, você não entende. E por que você quer entender humanamente? O seu Espírito sabe o que você precisa. E é tão sobrenatural isso, porque o teu Espírito ora a Deus, que é Espírito, sem você, humanamente, na sua mente, ficar com sono. O que você precisa? Você está sendo edificado, o seu Espírito está sendo edificado. Por isso, deseje.
Deseje orar em línguas. Deseje. Você vai ser mais fortalecido por Deus. Amém? Orando em línguas. Nós vamos ver aqui que Jesus é quem soprou o Espírito Santo. João 20, do verso 21 ao verso 23, diz assim: E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os revestirdes lhes são retidos. Amém? Nesse texto, Jesus já havia ressuscitado e estava sinalizando aos discípulos. Ele, durante 40 dias ele ficou aparecendo. Teve algumas situações que a Bíblia relata, eu acredito que não estão todas ali, mas algumas situações a Bíblia relata de Jesus aparecer sinalizando a sua ressurreição e indicando para eles como que eles deveriam continuar o ministério, né? Como eles deveriam continuar a mensagem, proclamando a mensagem, fazendo. Amém? Ali, Jesus estava habilitando eles com o Espírito Santo. A partir de hoje, vocês não ficarão mais sozinhos. Eu estou soprando o Espírito Santo para trazer a memória de vocês, tudo aquilo que eu já ensinei, tudo aquilo que eu já ministrei, tudo aquilo que eu já disse para vocês. O Espírito Santo vai trazer a memória, ele vai habilitar vocês com poder, com unção, para vocês fazerem a obra que eu os designei a ser feito. Então, para que continuasse a obra, Jesus vem e sopra o Espírito Santo, né? Habilitando eles a continuar, a prosseguir, porque ele sabia. Sem o Espírito Santo é impossível a gente viver aqui na Terra, gente. É impossível. Né? Separados para Cristo Jesus, é impossível viver sem o Espírito Santo. Nós não conseguiríamos jamais. E Jesus, ele sabia disso. Papai sempre soube disso. Por isso que ele sopra o Espírito sobre nós, nos habilitando para continuar. O batismo com fogo, eu tenho aprendido, talvez não seja o mesmo entendimento que você tenha, não tem problema, amém? Não tem problema. Eu entendo o batismo no fogo como as provas que nós passamos. Nós somos provados para sermos aprovados. Então, nós passamos por provações, nós passamos por situações onde Jesus vem e nos aprova. É como se nós, batizados pelo fogo, nós passamos de nível, né? É como se nós estivéssemos ali realmente na tela ali do videogame, passando de um nível para outro nível, mais ou menos assim. Então, o batismo no fogo também é as provas. E nas provas nós somos o quê? Nós somos purificados. Eu aprendi uma coisa: se existem ciclos que estão repetindo na sua vida, né, situações que estão sempre se repetindo na sua vida, atente para essa situação, porque é algo que Deus ele quer, que ele está te provando para você ser aprovado, para te purificar. Amém? Para te purificar. Então presta atenção. Presta atenção. O batismo no fogo nada mais é do que isso. Entende? Nada mais é do que isso. Mateus capítulo 3, verso 10 diz assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nós precisamos ser purificados. O fogo purifica. Né? O fogo purifica. Como purifica o ouro. O fogo nos purifica. Então eu entendo e tenho entendido isso, que o batismo no fogo é Jesus nos provando para sermos aprovados e para sermos purificados por Ele. Entende? Porque não é que nós não arrependemos dos nossos pecados, não é que nós não amamos a Cristo, não é que nós não estamos dando fruto de arrependimento, mas acontece que tem coisas dentro de nós que precisa que nós passamos pelo fogo para sermos limpos daquilo, sermos purificados daquilo, entende?
né? Vemos tanto falar, né? Tem até um cântico que fala que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Quebra-nos quantas vezes for necessário, nos faça de novo. Na verdade, está dizendo assim, ó, me passa pelas dificuldades, me passa aí pelas provas para me ser aprovado, porque eu preciso ser moldado. Então é mais ou menos isso, entende? Nós precisamos ser moldados, por isso que Deus nos permite passar por provas. Então eu tenho esse entendimento dentro da palavra. Amém? Talvez não seja o entendimento que você tenha e não tem problema. Se você quer falar alguma coisa aí no vídeo, pode falar à vontade. Amém? A gente está aqui para crescer juntos. Eu não sei mais do que ninguém. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai Santo e Justo, Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Papai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado. Jesus, nós te agradecemos pelo teu exemplo que tu nos deste de passar pelas águas. Nós te agradecemos, Jesus, por soprar sobre nós o Espírito Santo, nos habilitando, nos trazendo consciência e a luz da tua palavra, nos habilitando para continuar a caminhada, permanecendo fiel. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo, nosso melhor amigo, nosso conselheiro, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo. Nós te agradecemos pelo Espírito da verdade. Papai Santo e Justo, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai. Sabemos que muitas situações que vêm sobre nós, Pai, é para que sejamos aprovados por Ti. E nós te agradecemos pelo Teu infinito amor, porque Tu queres, Papai, que nós vivemos a Tua excelência. Papai, porque Tu és um Deus excelente, porque Tu és um Deus maravilhoso e Tu queres o melhor para nós e por isso tem nos inserido em processos, tem nos inserido em situações para sermos aprovados. E nós te agradecemos pelo Teu amor, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor. Nós te agradecemos porque como um Pai que ama, o Senhor não tem compromisso com as nossas vontades, mas o Senhor tem compromisso com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nós te agradecemos por isso, Papai. Nós te bendizemos e nós te exaltamos. E não há outro como Tu. Bendito seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Deus é bom, é fiel, é maravilhoso. Eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui. Envie para pelo menos 5 pessoas esse vídeo. Amém. Não retenha essa mensagem, que o reino de Deus seja anunciado em todos os confins da terra. Amém. Em nome de Jesus. Em todas as descrições e fixado nos comentários está o Pix para semente, caso você deseje semear aqui no ministério, semear nessa obra, semear nessa palavra, nessa mensagem. Fica à vontade. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!